Olá, você está no canal Flávia Pires, o canal feito por você e para você. Hoje nós vamos exibir o episódio, segunda parte, nos livrando da cabra. Espero que você tenha assistido a primeira parte. Se inscreva neste canal, deixe seu like e compartilhe, porque este canal é um canal motivacional para aumentar a sua autoestima. E este canal foi produzido especialmente para dar vigor à sua vida através das minhas experiências que Deus me tem concedido. Então, vamos para o conteúdo. Nos livramos da cabra, segunda parte. Era um culto de sexta-feira à noite. E eu, como havia dito no episódio anterior, estava buscando uma orientação de Deus acerca do que faria. Se mudaria de casa, se não mudaria, se aceitaria, talvez, quem sabe, ficar sem uma ajudante, se daria certo. Havia muitos questionamentos na minha mente e na mente do meu marido. Meu filho ainda tão pequeno, tão dependente. E fui para o culto à noite na minha igreja, Assembleia de Deus, Catedral da Família, próximo à minha casa. Chegando nesta igreja, os louvores se processavam, subi para cantar e sempre pedindo ao Senhor que naquele culto houvesse um momento o qual Deus nos respondesse, onde foi dada a oportunidade a uma irmã chamada Laura, como as crianças a chamam de Tia Laura. Laura é uma serva de Deus, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa exemplar. E na autoridade do Espírito Santo, ela pegou o microfone e contou uma parábola, não bíblica, mas uma parábola. Parábola são histórias que são contadas didaticamente para alcançar um objetivo, a qual eu irei contá-la agora. Certo dia, dois amigos, um muito rico e um menos abastado. Eles eram amigos desde criança. Então, esse amigo rico, médico, foi visitar o amigo menos favorecido financeiramente em seu sítio. E chegando lá, relembrar os tempos de criança, e ele mostrou ao amigo médico uma cabra, a qual ele se sustentava por ela, pois ela dava leite, e o leite produzido pela mesma, ele vendia e conseguia o sustento de sua família. E era um sustento mínimo, mas, mesmo assim, ele se acomodou com a cabra e só tirava seu leite e vendia. Uma noite antes deste homem ir embora, este médico, enquanto todos dormiam, esse médico, infelizmente, matou a cabra deste homem. E no outro dia, este homem, ao acordar, viu que o médico havia ido embora, o amigo dele, matado sua cabra e deixado um envelope com uma quantia financeira de grande valor. Ele entrou em desespero, e no desespero do que ele ia fazer sem cabra, porque ele estava acostumado com aquela cabra que lhe produzia todo o sustento para si e para sua família. Mas ele abriu o envelope e viu um dinheiro
grande dinheiro. Ele falou, não tenho a cabra, então eu vou tentar fazer alguma coisa com esse dinheiro para o meu sustento. E ele montou uma pequena hospedaria, um hotelzinho pequeno. E aquilo foi dando sucesso, dando sucesso, dando sucesso, e onde ele conseguiu uma rede de hotéis naquele vilarejo. O moral da história. A cabra era aquilo que ele se acomodara. Enquanto ele tinha a cabra, ele não fazia mais nada, porque ele estava acomodado com aquilo. Ele estava na zona de conforto. Era simples para ele acordar, tirar o leite, vender, e o sustento do dia já estava garantido. Esse é o moral da história. É ficarmos acomodados. E é assim que eu e meu marido estávamos. Acomodados com uma ajudante em casa que vinha, fazia as coisas e ia embora. E a gente não se preocupava em aprender, não se preocupava em crescer. Ela que levava Samuel para a escola, nós íamos juntos quando tinha reunião, quando tínhamos que conversar com os professores, mas nós não nos preocupávamos em tentar ir para a escola de Samuel sozinho, levá-lo para a escola. Nós tínhamos insegurança e nós precisávamos nos livrar da cabra. E naquele momento, o meu marido e eu, simultaneamente, nós falamos os dois. Foi a coisa mais interessante que nós falamos: precisamos nos livrar da cabra. Então, naquela casa sombria que nós morávamos, não dava para nos livrarmos de uma ajudante. Aí quando eu contei essa história para o meu filho, ele falou assim: mãe, então quer dizer que a ajudante era a cabra? Eu falei: não, meu filho, é uma metáfora. É uma metáfora. Foi usada a cabra como podia ter sido usado um carro, como podia ter sido usado outro animal. O importante aí é o teor de não nos acostumarmos, de não nos apoiarmos em uma coisa só e tentarmos sair para o crescimento. E foi o que nós fizemos. Naquele dia chegamos em casa felizes, animados e querendo crescer, onde nós, no outro dia foi sábado, e nós já conhecendo o apartamento que outrora viemos visitar, ligamos para os donos do apartamento e combinamos que iríamos mudar. Mas ele pedia um valor. E nós combinamos, porque meu marido estava desempregado, está ainda, e nós combinamos que iríamos pagar todo mês, depois de 30 dias, o aluguel e uma parcela do que ele havia combinado para entrarmos. Então nós dividimos essa parcela de 3 vezes, e em 3 meses nós ficamos pagando o aluguel e mais uma parcela. Foi combinado assim, ele concordou. Ele disse: Daniel, nós vamos fazer alguns ajustes no apartamento. Primeiro, me dê uns 2 ou 3 dias para pintarmos o apartamento e vocês podem mudar. E aí foi pintado o apartamento, Daniel pegou a chave e a minha ajudante disse para mim: vamos começar a nos livrar da cabra. Agora você vai comigo. O apartamento está sem móveis e você vai me ajudar a limpar o apartamento. Que coisa linda. Aquela senhora, tia Nilda, mamãe Nilda, como Samuel chamava, me trouxe aqui para o apartamento. Viemos pela rua, que é perto de onde estávamos, com balde, sabão em pó. E eu estava muito feliz. Eu nunca estive tão solta, tão feliz, tão segura de que eu podia. Eu nunca tinha pego em uma vassoura. Aleluia! E nós
E ela falava, ó, se preocupa não, que se você escorregar, você cai no chão, mas levanta de novo. E ela botou sabão em pó no chão, água, e eu esfregava, e ela vinha com um rodo e puxava, e as janelas, ela subiu na escadinha e limpava, e eu limpava a parte de baixo, e eu passava a mão, sentia o prazer de ver as coisas limpas que eu fazia, e eu via que eu tinha potencial para aquilo. E limpamos o apartamento. Não tinha um vestígio de rato. Ainda não tem, glória a Deus. E nós, no dia 15 de junho de 2016, mudamos para cá. Já com os móveis todos no lugar, as coisas ficavam mais difíceis para nós. Mas o que essa senhora fez? Ela vinha todos os dias para nos orientar, nos ajudar. Roupa na máquina meu marido sempre soube colocar. E eu também colocava, mas me acomodava porque tinha empregada e colocava. Mas eu colocava. E foi a mudança mais feliz que nós fizemos, porque quando eu estava ensacolando as roupas, sapatos, ajudando meu marido a encaixotar as louças, nós temos muitas coisas, porque ganhamos de casamento. Nosso casamento, nós ganhamos muita coisa. Gente, nosso casamento foi um casamento que nós ganhamos presentes, assim, demais. E a ponto de nós não conseguimos trocar e nós vendíamos. Pagamos aluguel, às vezes, com coisas que vendemos. De tanto que nós ganhamos presente, nós ganhamos muito dinheiro. E nós tínhamos muita coisa. Muita coisa. E quando o Daniel trabalhava, ele comprava tudo do bom e do melhor para mim. Forninho de forninho muito bom, da melhor marca, filtro elétrico, air fry. Se bem que nós ganhamos uma air fry que a nossa quebrou, nós ganhamos na pandemia, nós ganhamos outra. E ele sempre me dava muito conforto. E nós embalando tudo, aquela coisa toda, no dia da mudança, meu cunhado, irmão do meu marido, foi para ajudar na mudança. Só que cada vez que mexia no lugar, saía rato. Então eu fui obrigada a ser retirada do local e vim para o apartamento para guardar a mudança. E ele me prometeu que ele abriria todas as coisas. Ele virou a geladeira junto com as pessoas, virou o fogão, tirou tudo para não trazer bichos para cá. Meu cunhado foi exemplar. E eu dou honra a quem tem honra. Este homem fez uma mudança exemplar. E ele disse para mim, fique tranquila, não veio nada de lá. E eu confiei nele. Porque a família do meu marido nos dá um grande apoio. E nós começamos a morar nessa casa, onde estamos hoje. E todos os dias a tia Nilda vinha. Quando nós estávamos um pouco mais independentes, ela começou a vir 3 vezes ao dia. Mas ainda ela vindo todos os dias, aconteceu um fato muito engraçado, que ainda nós éramos pouco dependentes dela. E como tudo para o meu marido, para mim, nós precisamos usar a internet. Mesmo meu marido desempregado, alguém nos ajudava e ainda nos ajuda a manter a internet. Porque nós precisamos dela. Não é luxo, é necessidade. E veio um rapaz aqui da operadora, de manhã. A tia Nilda estava aqui ainda para fazer a instalação do produto. Só que ele estando aqui, ele recebeu uma ligação. Ele falou, olha senhor, eu queria pedir uma coisa a vocês, eu sei que vocês têm cara de gente honesta. Eu recebi uma ligação particular e eu preciso de atender esse chamado no horário de serviço. Vocês me liberam e eu volto ainda hoje para fazer o trabalho para vocês, eu prometo. Eu falei, meu marido falou assim, não, perfeitamente. Ó. E a gente viu que ele estava desesperado para resolver alguma coisa. E aí nós liberamos ele. Aí a tia Nilda arrumou a casa, limpou tudo, deixou tudo limpinho.
E ela não voltaria no outro dia, porque ela estava um dia sim, um dia não, que ela estava desmamando a gente de uma ajudante. Ela foi muito didática também, uma mulher exemplar, sem cultura de estudo, mas com cultura no amor, na dedicação e na palavra de Deus. E esse moço da operadora chegou aqui 6:30 da tarde, ela já tinha ido embora. Ele ia furar a minha sala. Poeira. Samuel tem rinite, Daniel tem rinite. Eu deixei ele fazer o trabalho dele tranquilamente. Quando ele acabou o trabalho, eu peguei a vassoura, um balde de água e um pano. Falei, olha, minha secretária foi embora, você prometeu que viria durante o dia. Eu quebrei seu galho, agora você pode quebrar o meu, limpando essas poeiras. Porque eu ainda não consigo limpar. Ele não perfeitamente, ele varreu a sala toda. Passou pano na sala toda. Aí meu marido, Flávia, você é muito doida. Enfim, ele foi embora e tal. Aí passou no outro dia, minha secretária não veio, a gente conseguiu colocar comida no micro-ondas e tal. Foi onde a minha secretária, ela acabou não vindo mais. Mas assim, ela não sumiu, não. Ela disse, agora vocês estão prontos para crescer. E aí, eu comecei a ter problema com o pano de chão. Porque o pano de chão, quando a gente põe ele na vassoura, eu passava pano e quando eu vi, o pano não estava mais na vassoura. O pano ia embora. E era muito complicado para mim juntar o lixo. Samuel era pequenininho. Era muito complicado. Aí, essa minha amiga que é deficiente visual, que falei no episódio anterior, ela nos apresentou uma coisa chamada Spinning Gold. Eu creio que aí nos Estados Unidos, né, Davidson deve conhecer o Spinning Gold. Aqui a gente chama de mob. É aquele balde que centrifuga assim, tem... Aí a gente vai apertando, né, assim, e vai tirando a água. E no outro lado tem água que a gente põe para passar pano, enfim. E uma vassoura elétrica. Então, o que nós combinamos? Como eu não era boa de passar pano, eu não tenho muita firmeza no braço para centrifugar aquilo e rodar, né? Aí combinamos de eu varrer e depois juntar o lixinho, e a vassoura elétrica, eu dava o comandinho para ela juntar o lixinho, porque eu não conseguia pegar com a pá. E meu marido passava pano na casa. E eu lavava o banheiro. Ai, gente, eu amava lavar banheiro. Eu amo lavar banheiro, é muito gostoso. Aquilo eu lavava banheiro com as minhas mãos. E a minha amiga, que é cega também como eu, falou, Flávia, é o seu vaso. Então você pode lavar com as suas mãos. E quando você ouvir aquele barulhinho, porque tá limpo. E começamos a usar estratégias. E eu lavava a parede só que... E aí, quando minha mãe faleceu, uma amiga veio buscar o Samuel para levá-lo para sua casa um período à noite, porque eu precisava de ficar na igreja, né? No sepultamento não, no velório da minha mãe. Quando ela entrou na casa, ela falou, gente, vocês estão pagando faxineira, tá tão linda a casa de vocês, tão limpa. E eu limpava, eu tirava, eu não sabia onde tinha teia de aranha, mas eu passava a vassoura e via as teias de aranha caindo, e aquela coisa toda. Eu tinha minhas estratégias, né, pra saber. Só que tinha coisas que eu não alcançava, minha visão não alcançava. Aí sempre a dona do nosso apartamento, a Daniele, subia e falava, Flávia, ó, precisa fazer isso assim, assim, assim e tal. E a comida? Meu marido começou a aprender a cozinhar. Meu Deus! O arroz dele era péssimo. Nossa, Samuel não comia. Eu também não comia. Mas nós tínhamos que incentivar. Mas eu falava, amor, esse arroz precisa melhorar. E ele começou a ficar nervoso. Aí teve um dia que ele falou assim, peraí, eu vou resolver isso. Vou lá na casa da Daniele vai me ensinar a fazer arroz. Aí Daniele subiu, a dona do nosso apartamento, ensinou ele a fazer um arroz. Hoje, ele é o melhor arrozeiro que tem no mundo.
Ele faz um caldo verde como ninguém. Tem uma canjica lá na geladeira que ele fez para mim ontem com amendoim, leite condensado, coco. Gente, que canjica gostosa. E meu filho agora tá expert em fritar batatas sem ser na air fry, né? Até eu faço. Meu filho frita no óleo, porque minha cunhada veio aqui, passou uns dias conosco. Logo que eu estava com câncer, ela esteve conosco em abril. Ela acompanhou toda a minha biópsia. E ela, junto com os irmãos do meu marido, me ajudaram a vencer essa fase. Obrigada, tia Gracinha. Te amo. Tia Gilda, minha concunhada. Eles nos ajudaram, pagando os exames que o SUS demorava para fazer. Me ajudaram e por isso eu consegui chegar em menos de um ano onde eu cheguei. O câncer começou com 8 centímetros e hoje não tem nada, mas tirei a mama por uma questão de profilática para não ter mais câncer nessa área. Vou para as radioterapias. E nesse período todo eu não estava trabalhando porque eu estava licenciada, né? Mas em outubro de 2016, em novembro de 2016, eu precisei de retornar às minhas atividades na Secretaria de Assistência Social, a qual eu fiquei de 2016 até 2021, quando eu me aposentei. 2022. 2022, me aposentei ano passado. Não, 2021. Tive Covid, me aposentei como presente da aposentadoria. Tive Covid. Mas no período do Covid-19, em detrimento a algumas perdas que tive, eu fiquei um pouco vulnerável. E antes de eu ter Covid, em 2020, eu precisei de alguém que viesse me ajudar, pelo menos uma vez por semana. Meu marido desempregado, mas nós recebemos um recurso para isso, porque os amigos percebiam que eu não estava dando conta total. Acho eu que já estava com câncer e não sabia. Estava fraca. Às vezes eu começava a fazer o trabalho e tinha sensação de desmaio. E nós contratamos uma pessoa para estar conosco. Ela veio, começou a fazer o serviço de casa, tanto que quando ela chegou, tinha algumas baratinhas, porque eu não estava dando conta. E o maior vilão era o quarto do Samuel. Porque ele era ainda muito pequeno e a pandemia deixou ele muito em casa. E tinha pipoca no chão, que eu não conseguia captar bem com a vassourinha, eu ficava muito cansada. Bala, biscoito. Período pandêmico, né? Menino só ficava no quarto jogando e tal, estudando. Enfim, veio a tia Mary para nos ajudar. Ficou conosco até 1 ano e pouco, porque depois ela foi para Portugal. Nos entristecemos muito porque ela fez parte da nossa família. Quando eu tive Covid, ela entrou aqui de boa, não para trabalhar, mas como amiga da família, para me cuidar de mim. Eu estava sem memória, porque quando eu estava quase curando do Covid, eu comecei a perder memória. E ela me levou, eu já estava há 15 dias com Covid, então já não tinha tanto risco. Ela me pôs no carro dela, que ela tinha um carro, me levou para passear na praia de carro, e eu não lembrava. Enfim, eu fiquei 2 dias sem memória, onde veio uma psicóloga da igreja, nossa amiga, Samara. Samara, um abraço. E foi começando a colocar minhas ideias em ordem, e eu fui me organizando. Enfim. E ela continuou conosco e foi para Portugal. Depois veio outra que ela treinou para estar conosco, mas não deu muito certo. E agora eu estou com uma moça que vem 2 vezes por semana, em detrimento ao câncer.
Ela está vindo 2 vezes por semana, eu estou tendo um suporte, né, para isso. E ela vem 2 vezes por semana para me ajudar a limpar a casa, porque eu não consigo. E meu marido sem eu não consegue. Então nós conseguimos manter as coisas. Meu filho passa uma vassourinha, né? As vasilhas estão sempre lavadas, fogão sempre limpinho, que meu marido é expert em limpar fogão, banheiro sempre arrumadinho. Mas a limpeza é por conta dela, Michele, uma pessoa que se tornou muito amiga, muito especial. Ela é profissional, mas ela se tornou nossa, né? Michele, te amo, você está inscrita no meu canal, uma pessoa que muito especial para nós. E quando ela veio trabalhar aqui, ela confessou que ficou um pouco assustada por ser uma família diferente, né? Mas em tudo isso, eu quero dizer que nós vencemos. Nós saímos da zona de conforto. Hoje nós andamos tudo. Meu marido que anda comigo, eu não ando sozinha, desde pequena eu tenho essa dificuldade, não ando. Eu tenho um problema quando eu estou muito abordada na rua, eu perco a memória, esqueço onde eu estou, isso é desde pequena. Então, para não ter esse problema, nós evitamos. Mas quando eu estou com meu marido é o meu GPS, o meu porto seguro na terra, e eu vou em todos os lugares. E quando eu trabalhava o dia inteiro, eu recebia uma gratificação para trabalhar o dia todo naquela gestão, e meu marido me levava pela manhã, Samuelzinho ficava em casa dormindo, ele me levava e no fim da tarde, 5 horas, ele me buscava e nós passávamos na escolinha, pegava Samuel, que Samuel estudava numa escola particular aqui do bairro, e nós víamos todos para casa e nos juntávamos todos novamente. E nós somos dependentes um do outro, nós dependemos um do outro. Mas, contudo, nós nos livramos de dependermos totalmente de alguém para estar conosco. Hoje se faz necessário porque eu estou doente. E, segundo os médicos, por um bom tempo, eu não vou poder ter muita firmeza no meu braço, o qual foi retirado a mama, todas as questões, né? Então, daqui para frente, vou precisar mesmo de uma pessoa que nos ajude um período, mas roupa, a máquina, tudo nós fazemos, comida, meu marido faz, porém ele demora muito, porque nós, enquanto deficientes visuais, temos que ter muito cuidado com o fogo, com a cozinha, e nós ganhamos, logo que nós nos tornamos independentes em casa, as amigas se juntaram, uma deu vassoura elétrica, outra deu spinning gold, que é um mob, outra deu panela de pressão elétrica, que não deu muito certo. Panela de pressão elétrica não deu muito certo, a comida não fica saborosa. E nós temos tudo que nós podemos ter para nós termos um pouco mais de qualidade de vida. E nós vivemos assim, um dia após o outro, de fé em fé, de glória em glória, na dispensação do nosso Deus. E Deus é poderoso. Quem vencer herdará todas as coisas. E Deus tem nos feito mais que vencedores e não vencedores. Nós somos frutos do amor de Deus. Nós somos frutos daquilo que Deus quer que nós sejamos. E Deus só prover as coisas para nós enquanto nós estivermos em obediência. A palavra de Deus nos conta lá em Gênesis, quando ele fala, Gênesis 22, de 9 a 13, mais precisamente, fala quando Abraão levava o seu único filho ao Monte Moriá para ser sacrificado. O Senhor Deus pediu Isaque a Abraão, o seu único filho, o filho da promessa, embora ele já tenha tido um filho com Agar, o Ismael, mas o filho que Deus lhe prometera foi Isaque. E Deus havia pedido isso para Abraão, e Abraão obedeceu.
levou o seu único filho para ser imolado. E foi neste momento que Abraão levou o seu único filho para ser imolado, que o Senhor providenciou o cordeiro para ser imolado no lugar de Isaque. Por que que o Senhor providenciou? Porque Abraão foi bonzinho? Não, porque Abraão foi obediente. A obediência, ela produz a provisão. Então, quando nós entendemos que Deus queria que nós saíssemos da zona de conforto e buscássemos outros horizontes, nós fomos obedientes. E daí para frente, Deus começou a fazer uma obra. E tem feito essa obra nas nossas vidas. Tem nos abençoado. Deus tem provido. Deus tem sido um Deus de provisão. Sempre fomos obedientes. Quero abrir um parênteses aqui e voltar lá quando eu estava grávida. Eu orava a Deus porque eu queria, tudo eu oro. Eu queria um protetor de berço. Aquele protetor de berço, eu queria. Mas era muito caro o protetor de berço. E eu estava ganhando muitas roupinhas, muitas coisas para o bebê, mas não chegava o protetor de berço. E eu comecei a orar ao Senhor que eu queria um protetor de berço. E aí, chegou uma moça no hospital infantil onde Daniel trabalhava, e ela falou assim: Daniel, eu comprei um protetor de berço, está fechado, é um jogo de protetor, com edredom, protetor de berço, travesseirinho, é azul, eu fiz o ultrassom, e deu menino, só que o meu bebê nasceu, e infelizmente, ela disse essa frase: infelizmente o ultrassom deu errado, porque as roupas são tudo de menino. Então eu queria te ofertar não só as roupas, mas o protetor de berço, que foi muito caro. E eu vejo você como uma pessoa qualificada para receber tudo. Aí nós recebemos tudo que era do bebezinho, que era um menino, foi um ultrassom errado. E foi feita a minha vontade, estava ligada, acoplada, intrínseca à vontade de Deus. Ganhei meu protetor de berço. Por quê? Porque eu fui boazinha? Não. Porque Deus tem me ensinado e sempre nos ensinou a ser obediente. Estamos neste apartamento hoje, pagando aluguel por ele. Porém, não tem bichos, não tem ratos. As baratinhas que aparecem. Qual é a casa que não aparece uma baratinha, né? Mas eu já falei que nós temos aqui uma coisa muito legal que a gente compra no supermercado. São caixinhas que a gente coloca em lugares estratégicos. E essas são atraídas. E elas somem, somem simplesmente. E não tem nada. Geralmente quando chove começa a aparecer. Aí de 6 em 6 meses nós trocamos a caixinha. E isso veio também para nos favorecer. Então, amados e amadas, não existe nada que você e eu não podemos em Cristo Jesus. Ele capacita os incapacitados. Ele faz o que ninguém pode fazer. Ele entra onde ninguém pode entrar. Então, é só confiar. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Amém? Deus é o nosso auxílio. Deus é nosso amparo, nossa fortaleza. É aquele que nos ajuda. É aquele que supera as nossas vidas. Deus é aquele que nos coloca em lugares seguros quando estamos em campos minados. Amém? Assistam ao vídeo até o final, compartilhem, se inscrevam no canal Flávia Pires. Esse canal foi criado por você e para você. Por você, porque foi criado por sua causa. E para você, para que você possa se deleitar, para que você possa se aprimorar, crescer, como eu estou crescendo com esse canal. Fiquem todos na paz. Amo vocês. E vamos nos preparar para o próximo episódio
que Deus há de me mostrar o que eu hei de falar para vocês na próxima edição. Fiquem na paz. Beijos.